Você já se sentiu drenado depois de conversar com alguém? Como se, mesmo tentando manter a calma, a presença daquela pessoa puxasse sua energia para baixo, te colocasse na defensiva ou simplesmente te deixasse irritado sem motivo aparente? A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, somos colocados diante de pessoas difíceis. Elas estão em toda parte, na família, no trabalho, nos relacionamentos, e não é possível escapar de todas. Mas há algo que o estoicismo nos ensina com clareza. Você não controla os outros, apenas a si mesmo. Enquanto a maioria tenta mudar os outros ou se afasta em fuga emocional, o estoico escolhe outro caminho. Ele se fortalece por dentro. Ele treina sua mente para não reagir impulsivamente, para não cair na armadilha das provocações e para manter a própria dignidade intacta, mesmo quando o ambiente ao redor desmorona em gritos e egos inflamados. Porque para o estoico, a verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em não ser arrastado por ela. E neste vídeo, vamos explorar 7 lições estoicas que vão te mostrar como lidar com pessoas difíceis sem perder a calma. Lições profundas, práticas e transformadoras que vão te blindar emocionalmente e te ensinar a reagir com sabedoria em qualquer situação. Se você quer ter mais controle emocional, maturidade nas relações e paz interna mesmo nos ambientes mais turbulentos, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e comente aí embaixo. Eu vou manter minha calma. Vamos às lições. 1. A outra pessoa revela quem ela é. Sua reação revela quem você é. Uma das maiores armadilhas ao lidar com pessoas difíceis é cair no jogo delas. Quando alguém te provoca, te ignora, te desafia ou te manipula, a reação automática é revidar, se justificar ou se exaltar. Mas o estoico sabe que isso é justamente o que o outro quer. E é aí que mora o verdadeiro perigo. Você sair de si, perder o controle e se tornar refém do comportamento alheio. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. E isso se aplica perfeitamente aqui. O que uma pessoa faz pode ser desagradável, mas o que define seu impacto sobre você é a forma como você interpreta e reage àquilo. Se você reage com raiva, perde o domínio. Se reage com sarcasmo, se iguala. Mas se responde com clareza e compostura, você se eleva. Essa lição exige treino. Antes de responder, respire. Observe. Questione internamente. O que essa situação está tentando extrair de mim? Vale a pena entregar isso? Quando você muda o foco da pessoa para si mesmo, do externo para o interno, você tira o poder dela sobre você. A pessoa pode continuar sendo difícil, mas você deixa de ser uma vítima emocional. A raiva do outro é problema dele. A sua paz é sua responsabilidade. Pense em uma árvore forte em meio a uma tempestade. Ela não grita contra o vento, não se debate contra a chuva. Ela apenas permanece firme, flexível, mas enraizada. É isso que o estoico busca ser. Alguém que, mesmo pressionado, não se desmonta. Porque sua força não depende das circunstâncias, mas de suas raízes internas. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se, a fala dele revela o caráter dele, mas a sua resposta revela o seu. E é aí que mora a sua verdadeira liberdade. 2. Domine a arte do intervalo entre o estímulo e a resposta. A maioria das pessoas vive como se fosse um campo minado emocional. Qualquer palavra atravessada, qualquer tom errado, qualquer gesto mal interpretado, já basta para provocar uma explosão. E o pior é que nem percebem que estão reagindo, apenas agem por impulso, como se a raiva, o orgulho ou a ofensa tivessem apertado um botão interno que dispara sem controle. Mas o estoico enxerga o espaço entre o que acontece e o que ele faz a respeito. Ele reconhece esse pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta como o seu território de liberdade. E é ali, nesse espaço quase invisível, que mora a sua força. Porque o impulso quer que você ataque, o ego quer que você se defenda, mas a razão te convida a pausar. Essa pausa não é passividade, é autocontrole, é a capacidade de olhar para dentro antes de olhar para fora,
É onde o estoico se pergunta: isso realmente importa? O que é mais importante agora? Vencer a discussão ou preservar a minha paz? Ao dominar esse pequeno intervalo, você se torna dono da situação e não mais um escravo da reação. Pessoas difíceis sabem onde cutucar. Muitas fazem isso de propósito, mas quando percebem que seus ataques não causam efeito, que suas palavras não geram desequilíbrio, elas perdem o controle da narrativa. O estoico vence não ao gritar mais alto, mas ao não ceder ao jogo. Essa pausa também permite que você observe com mais clareza. Às vezes, a pessoa difícil está falando de si, não de você. Às vezes, o ataque é um reflexo da dor dela, não de algo que você causou. Quando você não reage no automático, você enxerga além da superfície. E isso muda tudo. Treinar essa arte todos os dias, em conversas, em desentendimentos, até mesmo nas redes sociais, transforma a sua mente em uma fortaleza. Porque quem domina esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta acaba dominando toda a situação. 3. Não personalize o comportamento alheio. Nem tudo é sobre você. Uma das maiores fontes de sofrimento ao lidar com pessoas difíceis é a tendência de levar tudo para o lado pessoal. A grosseria, o tom ríspido, a indiferença, o sarcasmo. Tudo isso parece apontar diretamente para você, como se fosse um ataque à sua identidade, um questionamento do seu valor. Mas há uma verdade que o estoicismo nos convida a aceitar, mesmo que seja desconfortável. Nem tudo gira ao seu redor. Muitas vezes, o que o outro faz ou diz revela muito mais sobre o mundo interno dele do que sobre você. Um comentário agressivo pode ser fruto da frustração que ele carrega. A falta de educação pode vir da forma como foi criado. O desrespeito pode ser reflexo da bagunça emocional que ele próprio não consegue administrar. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de absorver tudo como ofensa e passa a enxergar com distanciamento. Sêneca dizia que não é sábio se afligir por causa da loucura dos outros. Quando alguém age mal, está simplesmente se revelando. Mas quando você reage com dor, raiva ou ressentimento, você assume a dor como se fosse sua, mesmo que não tenha origem em você. E isso é injusto consigo mesmo. A chave aqui é criar um espaço interno de neutralidade. Não frieza, mas neutralidade. Um ponto de equilíbrio onde você pode observar o comportamento do outro sem precisar internalizá-lo. Você reconhece que há algo errado ali, mas não assume como culpa, nem como missão pessoal consertar. Você simplesmente deixa o outro com a responsabilidade de ser quem é. Essa postura não te torna indiferente. Pelo contrário, ela te torna lúcido. Te protege da contaminação emocional. Porque se cada gesto do outro entra direto na sua alma, você se torna um boneco manipulado pelas cordas invisíveis do comportamento alheio. Mas se você se mantém inteiro, mesmo diante da hostilidade, você se torna o dono do seu estado interno. E essa é uma das maiores liberdades que o estoicismo pode oferecer. 4. Mantenha o foco no seu papel, não no caos alheio. Em qualquer situação difícil, há duas forças em jogo: a desordem dos outros e a sua disciplina interna. Quanto mais você tenta controlar o que está fora do seu alcance, o humor da pessoa ao lado, os comentários maldosos, a falta de consideração, mais você se esgota. O estoico entende que o caos externo é inevitável, mas a forma como ele se posiciona dentro desse caos é uma escolha. Marco Aurélio, em meio a guerras, traições e pressões políticas, escrevia para si mesmo: execute cada ação com firmeza, como se fosse a última. Ele não estava preocupado com as intenções ocultas dos outros, mas com a integridade do próprio comportamento. Essa é a essência da lição. Foque no seu papel, no seu dever, no seu propósito, não nas falhas alheias. Quando você está diante de uma pessoa difícil, a tentação de se desviar do seu centro é enorme. É fácil entrar no jogo da provocação, perder o equilíbrio e se transformar em algo que você mesmo reprova. Mas o estoico se lembra de quem é. Ele não age pelo impulso do momento, mas pela constância dos seus princípios. Ele não age para vencer o outro, mas para permanecer fiel a si mesmo.
Essa postura exige maturidade, porque você terá que engolir comentários injustos sem responder. Terá que agir com dignidade, mesmo quando for subestimado. Terá que manter a paz, mesmo quando o outro tenta instalar a guerra. Mas isso não é fraqueza, é domínio, é prova de uma mente que não se curva ao desequilíbrio alheio. Pense em um maestro conduzindo uma orquestra em meio ao ruído de uma plateia agitada. Ele não se deixa afetar pelo barulho. Ele conduz com maestria, porque sabe qual é sua função. Da mesma forma, o estoico segue guiando sua própria mente, mesmo quando o mundo parece desafinado. Porque, no fim das contas, você só tem controle sobre um papel, o seu. E isso é mais do que suficiente para viver com firmeza e dignidade. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 5. Observe mais. Reaja menos. Existe um poder silencioso em apenas observar. Em vez de reagir de imediato, o estoico desenvolve o hábito de olhar mais atentamente o que está acontecendo à sua volta, não para julgar, mas para compreender. A maioria das pessoas se precipita, ouvem algo e já retrucam, veem um gesto e já interpretam como ataque, recebem uma crítica e já se armam. Esse comportamento impulsivo transforma qualquer ambiente em um campo de batalha. Mas quem cultiva o hábito de observar, percebe nuances, enxerga padrões, identifica fragilidades disfarçadas de arrogância. Reconhece inseguranças escondidas atrás de comportamentos agressivos. E isso permite um tipo de resposta mais inteligente, mais estratégica, ou até mesmo a escolha de não responder, quando o silêncio for mais sábio. O estoico se torna quase como um cientista da convivência. Ele não se envolve emocionalmente com tudo. Ele observa como se estivesse de fora. Isso não significa frieza, mas maturidade. Ele quer entender antes de julgar. E porque entende, não se abala. Esse hábito também ajuda a criar um escudo mental contra a manipulação emocional. Muitas pessoas difíceis usam jogos psicológicos sutis, colocam a culpa em você, invertem fatos, lançam indiretas. Se você reage imediatamente, é facilmente manipulado. Mas se observa em silêncio, percebe o jogo. E quando você enxerga o jogo, pode escolher não jogar. Observar mais também te dá tempo para responder com intenção e não com impulso. Te dá espaço para decidir se vale a pena investir energia ou apenas seguir em frente. Às vezes, um simples levantar de sobrancelha, um olhar firme ou até mesmo a sua ausência podem ser respostas mais eficazes do que 1000 palavras. Essa atitude te torna confiável. Previsível no bom sentido. Alguém que os outros respeitam porque sabem que você não é fácil de ser desestabilizado. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, não reaja. Observe. Deixe o silêncio trabalhar por você. Porque quem observa mais e reage menos, domina a si mesmo e, por consequência, domina a situação. 6. Construa limites invisíveis que ninguém atravessa. Lidar com pessoas difíceis não significa aceitar tudo calado. Também não é ser passivo, muito menos permissivo. O estoico não é alguém que se rebaixa para manter a paz. Ele apenas não se rebaixa ao nível dos outros. E isso só é possível quando se tem algo muito claro dentro de si. Limites inegociáveis. Esses limites não precisam ser gritados, nem escritos em mural. Eles não se impõem pela força, mas pela firmeza silenciosa. É o tipo de postura que comunica: aqui não. E essa comunicação não vem do tom de voz, mas da consistência do seu comportamento. Quando você se respeita, as pessoas percebem. Quando você não tolera desrespeito, ele raramente se repete. Sêneca ensinava que devemos andar com os sábios, não por arrogância, mas por prudência. E isso inclui proteger seu espaço emocional de quem constantemente busca dominá-lo, humilhá-lo ou desequilibrá-lo.
Nem sempre você poderá se afastar fisicamente dessas pessoas. Muitas estão no trabalho, na família, no convívio diário, mas você pode erguer barreiras internas que tornam você inacessível a certos jogos. Esses limites começam com pequenas decisões. Não responder provocações, não alimentar fofocas, não se justificar o tempo todo, não ceder à manipulação emocional. São atos silenciosos, mas extremamente poderosos. Com o tempo, as pessoas aprendem a te tratar com mais respeito, não porque você exige, mas porque você demonstra o quanto se valoriza. E é isso que o estoico entende, que dignidade é algo que se constrói por dentro, mas que se projeta para fora. Uma pessoa que conhece seus limites se torna como uma fortaleza, não impenetrável, mas sólida. Pode até ouvir gritos do lado de fora, mas dentro reina o silêncio da certeza. Portanto, não tente mudar a conduta de todos. Mude a clareza dos seus próprios limites, porque quem se conhece profundamente se protege instintivamente, e onde há autoconhecimento, não há espaço para ser constantemente invadido. 7. Escolha a paz como vitória, não como fuga. Quando se fala em lidar com pessoas difíceis, muita gente encara isso como uma guerra. Um campo de batalha onde é preciso vencer, provar um ponto, sair por cima. Mas o estoico vê por outro ângulo. Para ele, a maior vitória não é sobre o outro, mas sobre si mesmo. E é por isso que, em muitas situações, ele escolhe a paz, não como fuga, mas como uma forma elevada de força. Paz, nesse sentido, não é silêncio desconfortável, nem submissão. É uma postura interior. É estar tão em equilíbrio consigo mesmo que a bagunça do outro não encontra eco dentro de você. É ter tanta clareza dos seus valores que as críticas injustas não penetram. É ter tanta firmeza emocional que as tentativas de manipulação batem e voltam, sem causar dano. A paz é um estado que se conquista. Não é natural num mundo barulhento e cheio de egos inflamados. Exige treino, exige presença, exige escolha constante. Escolher não responder quando a raiva pede voz. Escolher não se vingar quando o orgulho quer revanche. Escolher não carregar mágoas quando o ego quer guardar rancor. Essa escolha, repetida ao longo do tempo, transforma seu modo de existir. Você deixa de se sentir em guerra com o mundo. As pessoas difíceis continuam existindo, mas elas já não têm mais o mesmo peso sobre você. Elas deixam de ser obstáculos e passam a ser testes, oportunidades de praticar virtudes como paciência, coragem, autocontrole e compaixão. Marco Aurélio dizia: o melhor modo de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Essa é a paz estoica, ativa, firme, centrada. Uma paz que observa, compreende e, se necessário, se afasta, mas nunca se rebaixa. No fim das contas, a paz não é o contrário do conflito, é a sua superação. E quando você chega nesse ponto, percebe que não precisa mais da última palavra, porque a sua serenidade já diz tudo. Lidar com pessoas difíceis é, antes de tudo, um exercício de domínio interno. Você não pode controlar o temperamento do outro, nem impedir que o mundo seja caótico, mas pode construir uma mente firme, lúcida e imperturbável. E isso é mais do que suficiente para viver em paz. A filosofia estoica nos mostra que os verdadeiros conflitos não estão lá fora, mas dentro de nós, e que vencer significa não reagir no automático, mas escolher com consciência. Se essas lições tocaram você de alguma forma, deixe o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e espalhar essas ideias. Se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos. E se você ficou até aqui, comente nos comentários. Eu fiquei até o final. Assim eu vou saber que você é daqueles que busca realmente evoluir. Espero você no próximo vídeo. Até logo!